Você já parou para pensar que o único motivo de ainda não ser rico é porque você pensa como alguém que ainda não é rico? Parece absurdo, mas deixa eu te contar. Eu já estive quebrado, devia mais do que ganhava, e mesmo assim eu sabia que me tornaria milionário. Como? Simples, eu mudei a forma como minha mente operava, e é exatamente isso que você vai descobrir agora. Porque o seu próximo salto financeiro, que pode mudar tudo, depende exclusivamente disso, não do que falta na conta, mas do que sobra na cabeça. Pensamentos limitantes, medos antigos, crenças herdadas. Eu aprendi isso da pior forma, sem formação, sem experiência e cheio de dívidas. Sabe aquela sensação de olhar para a fatura e sentir o estômago embrulhar? Eu conheço bem. Mas o que mais me paralisava era a crença de que eu não era capaz. Quantas vezes você já duvidou de si quando pensou em dar um passo maior? Já disse, isso não é para mim, ou comigo é diferente. Eu entendo. Essas vozes também falavam dentro de mim. Muita gente acha que vai mudar de vida quando tiver dinheiro, mas é o contrário. O dinheiro só aparece quando você muda a forma de pensar. É como tentar assistir a um canal sem estar sintonizado nele. Não importa o quanto você deseje, se não estiver no ponto certo, a imagem não aparece. Eu lembro do meu primeiro contrato de limpeza, $15 por mês. O equivalente hoje a cerca de R$ 75 era pouco, mas foi ali que tudo começou a mudar. Eu não via riqueza na minha conta, mas comecei a vê-la na mente. E isso mudou tudo. Passei a gerenciar contratos em 6 cidades, até em Londres. Sem educação formal, sem suporte familiar e sem capital, eu consegui. E se eu consegui, por que você não conseguiria? Pesquisas da Universidade de Stanford revelam mais de 80% das decisões financeiras são emocionais, não racionais. Medo, insegurança, sensação de escassez, tudo isso comanda seu comportamento. E se você não reprogramar a mente, viverá sob comandos que nem são seus. Vieram da infância, da escola, da TV, da cultura. Não é justo, mas é real. Seu salto financeiro depende de uma mente preparada para abrir a porta certa. Quantas vezes você já sabotou uma grande chance por medo? Quantas recusou por não se sentir bom o bastante? Um dia fui convidado para palestrar para executivos. Já estava crescendo, mas ainda havia uma voz interna dizendo: você não é um deles. Quase recusei por medo de parecer pequeno, mas lembrei do que escrevi no meu cartão. Sou um homem rico, poderoso e influente. Ajudo milhões de pessoas ao redor do mundo. E naquele instante eu decidi agir como tal. E a palestra foi um sucesso. Não porque eu fui perfeito, mas porque minha mente estava no lugar certo. Você não precisa esperar nada acontecer para começar a mudar. O momento é agora. A mente vem antes do resultado. E é por isso que seu próximo salto depende da forma como você pensa sobre si mesmo hoje. Não é sobre o emprego que você tem, nem o salário que recebe. É sobre a imagem que sustenta na sua mente todos os dias. Você se vê como alguém comum ou como alguém pronto para fazer história? Acredite, quando você muda sua mentalidade, você muda tudo. A forma como você se levanta da cama, como conversa com as pessoas, como encara os desafios, porque você deixa de viver no modo sobrevivência e começa a viver no modo criação. E é nesse modo que os milagres acontecem. Eu não estou aqui para te prometer uma fórmula mágica. Eu estou aqui para te lembrar que você já tem tudo o que precisa, só precisa usar da maneira certa. E se isso está te tocando, se você sente que isso é sobre você, é porque é mesmo. Porque no fundo você já sabe que nasceu para mais. Você só precisa se lembrar e começar agora. Quando você ouve a palavra imaginação, o que vem à sua cabeça? Talvez algo infantil, lúdico, distante da realidade. Mas deixa eu te contar uma verdade que poucos compreendem. Sua imaginação é, na verdade, a ferramenta mais poderosa que você possui para mudar de vida.
Ela é mais real do que tudo o que você toca, porque tudo o que você toca um dia já foi imaginado por alguém. O celular em que você está assistindo esse vídeo, o carro que você dirige, a casa onde você mora, tudo isso nasceu primeiro na mente de alguém. A maioria das pessoas, no entanto, está usando esse poder de forma completamente errada. Em vez de imaginar o sucesso, elas imaginam o fracasso. Em vez de projetar soluções, ensaiam desastres. Já reparou nisso? Quantas vezes você já criou cenários mentais em que tudo dava errado, onde o dinheiro não vinha, onde a conta estourava, onde as oportunidades evaporavam? E mais importante, quantas dessas coisas que você imaginou com medo acabaram acontecendo? Sabe por quê? Porque sua mente não sabe distinguir o que é real do que é vividamente imaginado. A neurociência já provou isso. Um estudo publicado no Journal of Neurophysiology demonstrou que apenas imaginar a prática de um movimento muscular já ativa as mesmas áreas cerebrais que o movimento real. Isso significa que, ao imaginar uma nova vida, você está treinando seu cérebro para reconhecer e criar aquela realidade. Mas a maioria das pessoas usa esse poder para se sabotar. Imaginam que vão ser demitidas, que o dinheiro vai acabar, que não são boas o suficiente, que vão falhar de novo. E o cérebro, como um servidor obediente, responde: tudo bem, vamos fazer isso acontecer. Agora, escute com atenção. Você pode virar esse jogo, pode começar a usar a imaginação a seu favor. A primeira coisa que fiz quando comecei a mudar minha vida foi escrever em um cartão exatamente aquilo que eu queria conquistar. Eu lia esse cartão todos os dias, fechava os olhos e me via naquela realidade. Eu não apenas desejava, eu vivia aquilo por dentro. Lembro de uma noite específica. Eu ainda limpava escritórios. Estava exausto, ajoelhado no chão de uma empresa em Toronto, esfregando com um pano velho. Mas na minha mente, eu estava em um palco, falando para milhares de pessoas. Sentia as luzes, ouvia os aplausos, via os rostos. Aquilo parecia completamente fora da minha realidade naquele momento. Mas eu não deixava de imaginar nem por um segundo. E não demorou muito para aquela imagem interna se tornar a minha nova realidade externa. E você? O que está imaginando todos os dias? Você se imagina prosperando ou sobrevivendo? Você se vê como alguém confiante e seguro ou sempre preocupado e com medo? Pare agora e pense, se um estranho tivesse acesso aos seus pensamentos mais íntimos, ele diria que você está caminhando rumo ao sucesso ou à estagnação. Steve Jobs costumava dizer que tudo o que nos cerca foi criado por pessoas que não eram mais inteligentes do que nós. A única diferença? Eles usaram a imaginação como ferramenta de criação, não como prisão mental. E é isso que você precisa começar a fazer a partir de hoje. E eu sei, talvez você pense, mas Bob, eu sou realista. Pois eu te digo, os realistas vivem no mundo que os sonhadores criaram. Os que ousam imaginar são os que moldam o futuro. Walt Disney foi demitido de um jornal por falta de imaginação. Ele poderia ter aceitado isso como verdade. Em vez disso, criou um império multibilionário a partir de um rato animado. E se ele tivesse acreditado na versão limitada da realidade que os outros lhe ofereceram? Por isso, aqui vai um exercício prático. Toda manhã, antes de pegar o celular ou responder mensagens, feche os olhos por 2 minutos e imagine com detalhes a vida que você deseja viver. Sinta-se dentro dela. Veja, ouça, toque e reaja. Faça isso todos os dias, mesmo que pareça uma fantasia, porque aos olhos do universo, aquilo que é vivido com intensidade na mente começa a se manifestar no mundo físico. E quer saber? Não espere que os outros validem seus sonhos. Eles não precisam entender, nem mesmo acreditar. Quando me disseram que era impossível, eu apenas continuei imaginando. E aqui estou. O que antes era loucura, virou minha biografia. Agora é sua vez. Use a sua imaginação como ela foi criada para ser usada, para construir, expandir, transformar.
porque você nunca vai alcançar uma realidade que não consegue ver antes com os olhos da mente. E se você ainda não consegue imaginar, então é aí que deve começar. Porque sem isso, nada muda, mas com isso, tudo muda. A decisão é o ponto de partida de toda grande mudança. Não estou falando de querer, não estou falando de sonhar. Estou falando de decidir, de colocar um fim à dúvida e dizer com firmeza: é isso que eu vou fazer, custe o que custar. A maioria das pessoas nunca toma uma decisão verdadeira na vida. Elas hesitam, esperam o momento certo, esperam que tudo esteja perfeito. E esse momento nunca chega, porque o momento perfeito só aparece depois da decisão, não antes dela. John Kennedy, quando perguntou a Wernher von Braun o que seria necessário para levar um homem à Lua e trazê-lo de volta com segurança, ouviu uma única resposta: a vontade de fazer. Veja bem, não foi a tecnologia, não foi o orçamento, foi a vontade, a decisão. E essa resposta é tão poderosa porque mostra que tudo começa na mente, inclusive sua liberdade financeira. O que está travando sua vida hoje? Um salário estagnado? Uma profissão que não inspira? Um projeto que nunca sai do papel? A raiz disso muitas vezes está dentro de nós, a ausência de uma decisão verdadeira, não só racional, mas emocional e energética. É quando você, com todo o seu ser, afirma: a partir de agora, eu não aceito menos do que aquilo que nasci para viver. Lembro de um momento assim na minha vida. Começava a prosperar quando surgiu a chance de abrir uma nova unidade do meu negócio em outro país. Era arriscado, incerto. Muitos disseram: Bob, vai com calma. Você já tem algo bom, para que arriscar? E por um momento essas vozes me influenciaram, mas lembrei de algo que ouvi de um mentor. A dúvida é um ladrão de sonhos. Então eu decidi, sem pedir permissão, sem garantias. Apenas disse sim, e esse sim mudou completamente o rumo da minha história. Quantas oportunidades você perdeu por não decidir? Quantas vezes disse, vou pensar, quando deveria ter dito, vou fazer? E o pior, talvez nem se lembre delas. Elas se foram silenciosas, porque a indecisão as matou antes mesmo de nascerem. E sua vida atual é o reflexo direto das decisões, ou da falta delas, que tomou. Mesmo quando você acha que não escolheu nada, você escolheu. Não decidir é em si uma decisão, e geralmente é ela que te leva para o lugar que mais temia. Pesquisas da Universidade de Colômbia mostram que adultos tomam cerca de 70 decisões conscientes por dia. Isso dá mais de 25 mil por ano. A maioria é automática, mas algumas poucas mudam tudo. São elas que te tiram da zona de conforto, que dão medo, mas te fazem crescer. Ninguém está pronto. Quando comecei meus seminários, eu tremia, mas havia decidido, nada me impediria. E foi isso que me sustentou nos momentos difíceis. Você precisa decidir sair da estagnação, parar de esperar por um salvador, agir com coragem, mesmo com medo. Porque coragem é justamente isso, agir apesar do medo. E quando você realmente decide, algo poderoso acontece. A vida responde, oportunidades surgem, pessoas certas aparecem, caminhos se revelam. Porque você se colocou em movimento, e a decisão vem antes, a clareza e o caminho vêm depois. Steve Jobs dizia, você conecta os pontos olhando para trás. Então pare de esperar entender tudo. Você não precisa saber o como, precisa saber o que e decidir. Pegue um papel e escreva. A partir de hoje, eu decido prosperar. Eu decido confiar em mim. Escreva isso agora e leia todos os dias até que essa verdade esteja gravada em cada célula do seu corpo. Porque no final das contas, são as decisões que nos definem. Não o passado, não o currículo, não as circunstâncias, só a decisão. E quando você tomar a sua com convicção, o universo inteiro vai se mover para te acompanhar. Eu sou prova viva disso. E você pode ser também.
Uma das maiores descobertas que eu fiz ao longo da minha vida é que você não atrai o que deseja, você atrai o que você é. E isso muda completamente a forma como você deve enxergar seus objetivos. Porque o dinheiro, as oportunidades, as conexões, tudo isso é um reflexo do seu estado interno. Se você quer ter resultados diferentes, você precisa começar a agir como se já fosse a pessoa que vive aquela nova realidade. Eu não estou falando de fingimento. Estou falando de coerência, porque toda vez que você deseja algo, mas se comporta de maneira contrária àquilo, você envia um sinal confuso. E o universo não responde a desejos confusos. Ele responde a padrões consistentes. Isso quer dizer que, se você quer viver como alguém próspero, bem-sucedido, realizado, então precisa se comportar dessa forma antes que tudo isso aconteça. Lembro de uma mulher que veio até mim em um seminário. Ela queria começar um negócio próprio, mas dizia: eu só vou me comportar como empreendedora quando tiver dinheiro. E eu olhei nos olhos dela e disse: você só vai ter dinheiro quando começar a se comportar como empreendedora. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Naquele momento, uma ficha caiu. Porque é exatamente isso que trava a vida da maioria: a espera. As pessoas esperam emagrecer para se sentirem confiantes. Esperam receber uma promoção para se sentirem importantes. Esperam ter dinheiro para se sentirem livres. Quando, na verdade, é o contrário. É se sentindo confiante, importante e livre agora que o cenário começa a mudar. Não por mágica, mas porque suas atitudes passam a refletir essa nova identidade. E quando falo em agir como a pessoa que você quer se tornar, não estou dizendo para sair comprando coisas que não pode pagar ou fingindo uma vida que não existe. Eu estou falando de postura, de mentalidade, de disciplina. Como você se comporta quando acorda, com preguiça ou com propósito? Como você fala com os outros, com insegurança ou com presença? Como você lida com desafios, como vítima ou como líder? Essas são decisões diárias que moldam o seu campo energético. E sim, eu estou falando de energia, porque tudo no universo é energia em movimento. E você emite essa energia com cada pensamento, com cada palavra, com cada ação. E o que você emite retorna. Uma pesquisa da Universidade da Califórnia mostrou que pessoas que assumem posturas de poder, mesmo que por apenas 2 minutos, experimentam mudanças fisiológicas reais, aumento de testosterona, redução do cortisol, mais autoconfiança. Ou seja, o corpo responde ao comportamento e o mundo responde ao corpo. E quer saber, eu aprendi isso vivendo. Teve uma época em que eu precisava viajar para dar palestras, mas não tinha condições de me hospedar nos hotéis em que os palestrantes ficavam. Sabe o que eu fazia? Eu ia assim mesmo. Chegava antes, observava como eles se comportavam, como falavam, como se vestiam, como se posicionavam. E eu fazia igual. Não porque queria imitar, mas porque eu estava treinando minha mente e meu corpo para se alinharem com aquele novo padrão. E foi só questão de tempo, até que a minha realidade começasse a refletir isso. Você já parou para pensar como agiria se hoje sua conta tivesse cheia? Se sua agenda estivesse lotada de clientes? Se você estivesse vivendo exatamente como sempre sonhou? Você esperaria a segunda-feira para começar? Você perderia tempo com distrações? Você hesitaria em se posicionar? Claro que não. Então por que continua fazendo isso? O seu próximo nível financeiro já existe. Ele não está escondido, ele não está distante. Ele só está em um padrão diferente do que você está vibrando hoje. E você só acessa esse padrão quando começa a se comportar como alguém que já está lá. É como trocar de estação no rádio. A música já está sendo tocada, você só precisa sintonizar. Então aqui vai o desafio. Pelos próximos 7 dias, acorde e haja como a versão mais poderosa de você mesmo. Vista-se com intenção, fale com segurança,
Caminhe com presença. Tome decisões como alguém que já venceu, mesmo que por dentro você ainda esteja cheio de dúvidas. Porque é assim que a transformação começa, de fora para dentro e de dentro para fora. Até que não haja mais diferença entre o que você finge ser e o que você se tornou. E um dia, quando olhar para trás, vai perceber que tudo mudou quando você finalmente entendeu isso. Quando parou de esperar a vida acontecer e começou a agir como o criador dela. Foi exatamente isso que eu fiz. E é exatamente isso que você pode fazer. Comece agora, porque quando você muda por dentro, o mundo não tem escolha a não ser mudar também. A realidade que você deseja já existe. E você só precisa se alinhar a ela através da forma como você pensa, sente e age a partir de agora. Nada externo vai mudar enquanto você não mudar por dentro. Quando você compreende isso, quando você verdadeiramente incorpora isso, não existe mais volta. Você se coloca num caminho sem limite de crescimento, de expansão, de abundância. E se isso fez sentido para você, então o próximo passo já está te esperando. O vídeo que está aparecendo agora na sua tela é o próximo degrau nessa jornada. Nele, você vai subir mais um nível na sua evolução de sabedoria e se tornar pelo menos 1% melhor do que você é agora. Esse 1% pode ser o que separa quem você é de quem você nasceu para ser. Obrigado por me acompanhar até aqui e eu te espero lá no próximo vídeo.